Olá, meus amigos, bom dia. Tudo bem com vocês? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui então para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro Dois Médios. Nos encontramos na terceira parte do capítulo de número 5. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que retornem. Quero informar vocês que o nosso trabalho aqui é feito por aproximadamente 30 minutos, um pouco mais ou um pouco menos. Sendo assim, quando os capítulos são muito longos, eu divido eles por partes, ok? É por isso que nos encontramos na terceira parte, conforme vocês podem ver aqui, marcado em caneta. Esse estudo é feito todas as segundas e as sextas-feiras, mas ontem houve alguns imprevistos e não foi feito, então estamos fazendo hoje, no sábado. Aqueles que quiserem compartilhar não, quiserem interagir, tem um campo aqui no YouTube onde vocês podem fazer o comentário, fazer questionamentos, perguntas, e eu dar a opinião de vocês. É sempre muito bem-vindo a opinião de vocês, porque nos ajuda, de uma certa forma, a melhorar esse trabalho que temos feito aqui. Ok? Eu vou sintonizar então a nossa câmera para darmos início ao estudo. Estamos no número 92. Você pode ver aqui. E eu faço sempre dessa forma, para não haver dúvida sobre aquilo que eu estou falando, aquilo que está escrito no livro dos médios. Está sintonizado aqui já. Melhorar um pouquinho assim. Certo? Está aí o livro dos médios. Eu faço sempre assim para que não haja dúvidas, né? Sobre a forma sobre tudo que está escrito aqui, na verdade. Então eu procuro sempre fazer dessa forma. Ler e mostrar o que está escrito. Ok? Nesse capítulo está falando sobre as manifestações dos espíritos, né? Vamos lá, número 92. A explicação dada. Bem, aqueles que estão chegando pela primeira vez, basta vocês se inscreverem no canal para ver os vídeos anteriores a esse, ok? Aí vocês vão acompanhar todo o estudo que está em sequência. Vamos lá. Número 92. A explicação dada quanto ao movimento dos corpos inertes aplica-se naturalmente a todos os efeitos espontâneos que acabamos de ver. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas na mesa, têm a mesma causa. Os objetos lançados ou deslocados ou são pela mesma força que ergue um objeto qualquer. Uma circunstância vem mesmo aqui em apoio dessa teoria. Poder-se-ia perguntar onde está o médium nessa circunstância. Os espíritos nos disseram que, em semelhante caso, há sempre alguém cujo poder se exerce com o seu desconhecimento. As manifestações espontâneas se produzem muito raramente nos lugares isolados. É quase sempre nas casas habitadas que elas ocorrem, e pelo fato da presença de certas pessoas que exercem uma influência sem o querer. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Aí. Sem o querer. Essas pessoas são verdadeiros médios que ignoram a si mesmos e que nós chamamos, por essa razão, médios naturais. Eles são para os outros médios que os sonâmbulos naturais são para os sonâmbulos magnéticos e, do mesmo modo, interessantes para se observar. Bem, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui que ele está falando. Essas manifestações dos espíritos, objetos sendo lançados ao ar, barulhos na mesa, na parede, etc., só é possível acontecer
conforme eu falei, raramente numa casa abandonada não vai acontecer. Porque o espírito, para fazer esses efeitos, para se manifestar dessa forma, precisa também do fluido do homem, do ser encarnado, de alguém, certo? Essa energia dessa pessoa, né, desse ser humano, essa energia junta, anexada, por assim dizer, né, a energia do espírito mais a energia do ambiente, promove esses efeitos, ok? Muito raramente, um espírito, muito raro, não estou dizendo que é impossível, um espírito, ele tem toda a capacidade de fazer tudo isso acontecer sem precisar da energia de um ser humano. Por quê? Vou explicar. Porque o espírito, ele quer agir sobre o objeto. Vou explicar bem simples para vocês. O objeto que seja uma caneta, uma mesa, uma cadeira, é o quê? É um objeto material. Ponto. O espírito tem alguma coisa material nele? Não, ele está desencarnado, ele não tem matéria nenhuma, ele não tem energia material nenhuma. Toda a energia dele é o quê? Etérea, fluídica. Ele pode mexer nas coisas? Não, ele não pode, é impossível. Não tem como, não tem como. Nós só movemos esse corpo porque estamos ligados ao corpo, nós espíritos encarnados, seres humanos. Aí sim damos movimento ao corpo e o corpo entra em contato com coisa material, substância semelhante ao corpo, física, material, ok? Então o espírito precisa dessa substância semimaterial que está onde? Nos seres humanos. Quem são seres humanos? Espíritos presos ao corpo. Automaticamente nós que estamos presos ao corpo temos substâncias semimateriais. São essas energias mais brutas, por assim dizer, que o espírito precisa adicionar à energia dele, à vontade dele. Do contrário, não tem efeito, minha gente. É muito simples, muito básico de entender isso. Ok? Só um espírito que tenha uma condensação muito bruta, voltada para as coisas muito da matéria, é capaz de promover esses efeitos, esses fenômenos, sem a necessidade do ser humano. Ok? Vou dar um exemplo. Existe isso? Claro que existe. Eu não sei aqui se nesse livro vai falar isso, porque eu já li isso de tantas vezes e eu não sei, mas pode ser que fale. Nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que existem os espíritos elementares. Tá bom. Estou abrindo um parênteses aqui para vocês entenderem quando o espírito pode realmente fazer as coisas sem a necessidade do ser humano. Ok? Então, esses espíritos elementares são os responsáveis pelos acontecimentos, pelos fenômenos da natureza. Tipo, temporal, chuva, vendaval, furacão, terremoto e por aí vai. São espíritos elementares. Esses espíritos ainda estão muito voltados para a matéria. Então não precisa da energia de ninguém, porque a energia dele é bem próxima da matéria. Agora, eles fazem isso por livre e espontânea vontade? Não. Ele não se agrupa e faz isso, porque tem que se agrupar. Mas ele se agrupa e faz, vamos fazer isso agora. Não, não é assim não. Tem um comando superior. Quem comanda ele? Espíritos elevados, que determinam a estes que façam isso ou aquilo, de acordo com as necessidades daquele povo. Que um povo tem que passar por um terremoto. Esses espíritos são agrupados naquela área, pereré, parará, pelos espíritos superiores que dão as suas ordens. Faça isso acontecer assim, dessa forma. Eles fazem. Então, somente espíritos elementares têm neles essa substância, por assim dizer, né, que está por toda a natureza, mas acumulada nele em quantidade suficiente para produzir esses efeitos da natureza, esses fenômenos da natureza. Entenderam isso? Então, nenhum espírito, teu parente, teu ancestral, que seja teu avô, tua avó, tua mãe, teu filho, teu pai, não importa, teu conhecido, desencarnou, ele vai fazer um barulho sozinho. Não, ele não tem. Porque essa substância sem material já não está nele. Já foi despojada há muito tempo. Ele vai pegar o quê? A nossa energia. Porque estamos ligados a uma coisa material que é o corpo. Então ele vai pegar essa parte animal que está ligada a gente. Temporariamente fazer com que aquelas coisas aconteçam. Ok? Está explicado? Espero que tenha entendido. Vamos lá. Número 93, então. Ele está continuando explicando isso, né? A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada
de uma aptidão especial para a produção desses fenômenos parece ser necessária na maioria dos casos. Vocês estão vendo? Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui sobre essa informação. Ele começa assim: a intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa. Conforme ele falou ali no parágrafo anterior, né? Então, às vezes, a pessoa tem essa energia em abundância, é um médium e não sabe o que é. Ele falou isso ali, né? Então, o espírito pega dessa pessoa essa substância, sem a pessoa saber que está sendo retirado dele uma certa quantidade de energia para produzir tal fenômeno. Acontece muito isso, principalmente para aqueles que não são espíritas, não conhecem como tudo isso nos ocorre, esses fenômenos, e acha que o espírito tem capacidade de fazer isso ou aquilo sozinho. Não, não é assim, tá? E vamos lá. Ele continua, né? A produção desse fenômeno parece ser necessária na maioria dos casos, embora haja os que o espírito parece agir sozinho. Mas então, ele poderia tirar o fluido animalizado, tá vendo? O fluido que está no ser humano. A luz do que de uma pessoa presente, ele ia tirar de onde esse fluido animalizado? Esse fluido só está nos seres humanos. De onde ele tiraria? Do cachorro, do gato, de outro animal? Uma energia completamente incompatível com a energia do espírito? É impossível, né, gente? E ele continua: isso explica porque os espíritos que nos rodeiam, sem cessar, não produzem a cada instante perturbações. Tá vendo? Porque nem sempre tem médios ou seres humanos encarnados aqui que tem essa energia. Às vezes você não tem essa energia, o espírito não vai fazer não vai provocar nenhuma manifestação. Ok? Ele continua: é necessário primeiro que o espírito o queira. Primeiro o espírito tem que querer, né? Claro. Que tenha um objetivo, um motivo. Sem isso nada faz. Claro, sem isso nada faz. Não tem como fazer. Se o espírito está com vontade, ora bola, não vai acontecer nada. Frequentemente, é necessário, em seguida, que encontre precisamente no lugar em que gostaria de agir uma pessoa apta a secundá-lo. Coincidência que se encontra muito raramente. Tá vendo? Então o espírito tinha que estar naquele lugar onde ele gostaria de fazer determinada coisa acontecer e tinha que ter alguém apto também para doar essa energia. Ele continua: essa pessoa sobrevindo inopinadamente, dela se aproveita. Aparece alguém que tem energia, o espírito aproveita. Malgrado a reunião das circunstâncias favoráveis. Poderia ainda disso ser impedido por uma vontade superior que não lhe permitisse agir à sua vontade. Olha bem o que é importante aqui. Ainda assim existe uma hierarquia, gente. A espiritualidade, vocês estão pensando que o espírito faz o que eles querem? Eu vou lá perturbar e está tudo certo. Não, não tem como. No livro dos médios, no livro dos espíritos, se eu não me engano, tem uma questão muito interessante que fala sobre a hierarquia na vida espiritual. Que existe uma hierarquia, não é bagunça não, bagunça é aqui na Terra. Né? O cara faz o que quer, faz a besteirada toda, enfim. Mas lá não. Existe uma hierarquia. O espírito só vai fazer alguma coisa se o espírito superior a ele permitir. E segundo o livro dos Espíritos, fala assim: mas ele pode negar fazer determinada coisa? Por exemplo, o espírito superior determina que o espírito inferior faça isso ou aquilo. Ele pode se recusar: não vou fazer não. Aí o espírito responde a Kardec: eu falei uma força irresistível. Vocês estão entendendo o que é uma coisa irresistível? Ele não vai poder fazer mesmo. Isso é uma grande prova que o bem tem uma força que o mal não tem como ir contra. Não tem como, gente. Se as manifestações acontecem, se existe barulho na tua casa, se existe barulho acolá, se o obsessor faz isso ou aquilo, é porque o espírito superior está deixando. A gente não entende, às vezes, como age o bem. É assim que age o bem. Permitindo que certas coisas desagradáveis nos ocorram para abrir os nossos olhos, para nos ajudar. Não é para castigar não, gente.
Ah, o obsessor veio aqui para me castigar, para me engar do sapato. Não, você não entendeu nada do espiritismo. Aproveite esse momento para refletir e para ver o que você precisa fazer, na verdade, em crescimento, não em lamentações. Essa que é a grande verdade. Deus está acima de tudo. Já tenho dito aqui muitas vezes isso. As pessoas ficam às vezes, porque o obsessor, porque o espírito das trevas. Ainda mais no YouTube a gente vê, existe uma guerra, uma batalha espiritual. Porra, que idiotice falar sobre tudo isso aí, gente. São pessoas reconhecidas no meio espírita, pessoas maravilhosas que têm o conhecimento do cacete e acreditam nessa batalha espiritual. Existe uma guerra entre o bem e o mal. Porra, mano. Quem criou o universo foi o bem ou foi o mal? Não é o Criador que é o dono, por assim dizer, daquilo que criou? A ele não pertence isso ou aquilo? Como vai ter uma potência igual a ele, se foi ele que criou? Se ele criou, ele destrói. A hora que ele quiser. Ou estou enganado? Se eu pintei um quadro e fui vender e ninguém, não agradou a ninguém, eu rasgo o quadro todinho, quebro ele todo. Quem pode fazer isso? Quem não pintou? Outra pessoa pode fazer? Não. Se outra pessoa fizer isso, vai ter que pagar. Se eu estou vendendo um quadro horrível, ridículo, e não consegui vender, alguém pode tomar da minha mão e quebrar sem pagar? Não, vai ter que pagar pelo que fez, não pertence a ela. Não é assim que as coisas são? Então quem pode destruir alguém? Só quem cria, não é verdade? Quem criou tudo? Foi o bem. Tem alguma força semelhante a ela? Claro que não. Se alguma coisa está acontecendo nesse sentido, obsessor e coisa e tal, é para nos ajudar a crescer. Você pode não entender, eu posso não entender. Não é porque eu leio esses livros, estudo um pouco, que eu saiba de tudo, que eu compreenda tudo, que eu aceite de tudo. Não, eu estou em processo como vocês. Tentando me esclarecer, tentando entender melhor. Eu não tenho como aceitar um Deus poderoso, onipotente, onipresente, amor, numa grandeza que se quer desconhecer, permitir que as maldades existam, injustiças, crueldades. Ou então, eu não aceito Deus. Não tem como eu ficar fingindo que acredito em Deus e acreditar que existe a maldade no mundo. Não tem como. Se eu acreditar que existe maldade no mundo, como as pessoas dizem, eu não posso acreditar que exista Deus. Como é que o Deus, um cara bom que criou tudo isso aí, deixa a maldade? Fala para mim. Como é que ele deixa a fome, a miséria, a doença, os assassinatos, os crimes? Aos olhos do ignorante, tudo isso é maldade, não é verdade? A maioria pensa que tudo é maldade, mas não é. É por isso que precisamos entender melhor e estudar sim, porque aí a gente compreende que tudo faz parte do progresso nosso, de cada um, teu progresso, o meu progresso. As coisas que me ocorreram nesta vida, agradáveis ou não, principalmente as desagradáveis, foram as mais importantes para mim. Para eu dar valor, para eu me modificar, para eu deixar de praticá-las. As mais desagradáveis foram elas que me fizeram avançar. As agradáveis eu simplesmente estava usufruindo do bem que eu havia feito já no passado ou na vida atual. Isso são as minhas bênçãos, merecimento das coisas boas que eu fiz. As desagradáveis são provas que eu tenho que superar, passar, entender, compreender e fazer da forma correta. Então maldade não existe. É maldade você botar uma criança na escola para ela estudar e se formar num profissional, seja o que for? É maldade isso? Para alguns né? Para a criança, principalmente, é maldade. Eu era criança, eu não gostava de estudar. Para mim era uma maldade minha mãe mandar para a escola. Eu não queria estudar. Eu não queria, não gostava. Era uma maldade. Então, a gente só vê o mal quando a gente ainda somos ignorantes. Enquanto formos ignorantes, aí vamos ver a miséria como uma maldade, vamos ver a guerra como maldade, vamos ver o assassinato de Hitler contra aqueles judeus como maldade. Tudo isso a gente vai ver como maldade. Porque a gente tem o olho do homem que é muito curto, a visão é muito estreita, muito acanhada. Mas então você concorda que a guerra foi maravilhosa para essas pessoas que morreram? Com certeza. Não para aqueles que matam, não para aqueles que assassinam, mas para aqueles que
sofreram essas consequências e se libertaram de algo que eles fizeram os outros passar. É assim que é a natureza. Foi um bem para eles, claro que foi. O cara se libertar não é um bem? Como não? Agora, aquele que causou, meu amigo, aí a coisa é diferente. Ele ficou endividado. De réu, passou ao sei o quê? O algoz. E assim a gente vai aprendendo sendo algoz hoje, sendo réu amanhã, né? E a gente vai evoluindo. Então o mal não existe, gente. Existem as coisas que precisamos passar, é diferente. Agradáveis ou não, desagradáveis, seja elas quais forem. Mas são necessárias, porque, conforme eu falei, Deus é o bem maior, está acima de tudo, de todos. Nada vai acontecer sem a permissão de Deus. Espíritos obsessores não podem fazer nada. Seu espírito superior, que toma conta daquele homenzinho, daquela mulherzinha que está encarnada, não permitir acontecer. E seu espírito superior, que é o responsável por aquele espírito que está aqui encarnado na Terra, se ele é responsável por você, ele há de te proteger a qualquer tempo e momento. Aqui na doutrina espírita a gente estuda e sabe que se você é um médium, seja quem for, mas começa a fazer as suas atitudes erradas, o teu anjo de guarda se afasta de você e fica aquele anjo que está te... aquele espírito, né? Fala anjo, mas é aquele espírito que está te levando para o buraco. Vou dar um exemplo, você gosta de beber. Aí você acaba se tornando alcoólatra. Foi escolha tua. O teu anjo de guarda vai ficar insistindo uma coisa em você, para você parar, coisa que ele já fez e não conseguiu, e você se deixou levar pelo álcool. Não, ele vai se afastar, mas ele vai te perder de vista, vai te abandonar, nunca vai te abandonar, nunca. Ele vai deixar porque você, através da dor, você vai aprender que aquilo não deve ser feito. Pode ser que não seja nem nessa vida, pode ser que seja numa vida futura, mas ele não vai te perder de vista porque ele é responsável por você. Ele sabe o que é bom para você. Você pode não saber, mas você escolheu um caminho. E pela liberdade que Deus nos deu, a cada um a sua obra. Você é livre para fazer o que quiser, mas sofrerá consequência por castigo? Não, meu amigo. Não existe castigo de Deus. Se você bebe demais, vai ficar bêbado, é culpa de Deus. Ah, eu podia beber e não ficar bêbado, tá de brincadeira, né? Ah, eu como demais, vou ter uma congestão. É culpa de Deus? Não, você sabe que o corpo se limita a certas coisas. Ok? Então não existe a menor possibilidade, gente. Existe uma hierarquia na vida espiritual. E ela é comandada por Deus. Ponto final. Se o comandante é Deus, nada acontece sem a permissão de Deus. Não é aqui no planeta Terra não, tá, gente? É por todo o universo. Ok? Então vamos continuar aqui sobre o que eu falei, né? Impedido por malgrado a vontade, ele permitir fazer a sua vontade. Claro, é aquilo que eu falei, né? O espírito inferior só vai fazer aquilo que os espíritos superiores permitirem. Ele continua. Pode não lhe ser permitido fazê-lo, senão em certos limites, tá vendo? E no caso em que essas manifestações seriam julgadas úteis, seja como meio de convicção, aí, deixa só um pouquinho para ler, aqui no finalzinho, seja como meio de convicção, seja como prova para a pessoa que delas é objeto. Que essas manifestações, seja elas quais forem, onde forem, do jeito que forem, se tiver objetivo útil, vai acontecer. Do contrário, não vai acontecer. Não vai acontecer. Ok? Deixa um pouquinho a câmera, espera aí. Aí, número 94. Citaremos a esse respeito, senão o diálogo provocado a propósito dos fatos que se passaram em junho de 1860, na rua Noyes, em Paris. Encontração os detalhes na Revista Espírita de agosto de 1860. Então, naquela época existia, ainda existe essa Revista Espírita, tá? Se você se inscrever não, se você assinar, você recebe ela semanalmente, a Revista Espírita. Então tem as edições antigas, ok? Então nessa edição de 1860 consta isso. Número 1. A São Luís foi feita uma pergunta. Teria a bondade de dizer-nos se os fatos que se diz terem se passado na rua Nós são reais
quanto à possibilidade, não duvidamos. Quem está perguntando se um fato que aconteceu nessa rua aí eram verdadeiros ou era embuste, né? Porque sempre teve gente malandra fazendo besteira, né? E vai responder, São Luís vai responder. Sim, esses fatos são verdadeiros. Somente a imaginação dos homens os aumentaram, seja por medo, seja por ironia, mas repito, que são verdadeiros. Estas manifestações são provocadas por um espírito que se diverte um pouco às custas dos habitantes do lugar. Então, Kardec perguntou se tais fatos que aconteciam em determinado lugar era verdadeiro ou falso. O espírito respondeu, né? Sim, só que alguns ironizam, aumentam, quem conta aumenta o ponto, né? E coisa e tal. E era provocado com o espírito queria zoar somente, só isso. Número 2, pergunta. Há nessa casa uma pessoa que seja a causa destas manifestações, né? Tem alguma pessoa que aquele espírito queira agir diretamente? Vamos ver o que ele responde. São sempre causados pela presença da pessoa a qual se ataca. Tá vendo? É que o espírito perturbador, vendo o habitante do lugar onde está, quer lhe fazer traquinices ou mesmo procurar desalojá-lo. Quer dizer, deixa eu descer um pouquinho. Aí. Desalojá-lo aqui. Bem, gente, então, o espírito queria perturbar alguém. Estava sendo dirigido a alguém. A pergunta que Kardec fez foi essa. Queria perturbar alguém? Sim. Sempre causado pela presença de uma pessoa a qual se ataca. É que o espírito perturbador, vendo habitante no lugar onde está, quer lhe fazer traquinices ou mesmo procurar desalojar, tirar a pessoa dali, né? Ele continua perguntando. Perguntamos se, entre os habitantes da casa, há algum que seja a causa. O Kardec está sendo bem preciso, né? Bem cirúrgico, né? Há algum que seja a causa desses fenômenos por uma influência medianímica, espontânea e voluntária? A resposta é bem necessário. Sem ele, o fato não poderia ocorrer. Tá vendo? Tem que ter alguma pessoa que tenha essa energia. O espírito habita um lugar de sua predileção. Fique inativo até que uma natureza que lhe seja conveniente apresente-se nesse lugar. Quando essa pessoa chega, diverte-se o quanto pode. Tá vendo? O espírito não pode fazer nada se não tiver uma pessoa com aquela energia. Não basta ter uma pessoa. A pessoa tem que ter a energia suficiente para contribuir para que aconteça esse fenômeno. Ok? E ele continua aqui. É bem necessário, ali, né? Sem ele, o fato não poderia ocorrer. Vamos lá. Acabei de ler isso. Número 4. A presença dessa pessoa nos próprios lugares é indispensável? Quer dizer, a presença dessa pessoa que tem essa energia é indispensável? Será que pode dispensar a presença dessa pessoa? É o caso mais comum. E este é o fato que se traz, quer dizer, é o fato mais comum ter uma pessoa presente. Por isso disse que sem isso o fato não ocorreria, mas não quis generalizar. Há casos que a presença imediata não é necessária. Está vendo? Há casos que não precisa de um médico presente para certos fenômenos. É muito raro, conforme eu já falei para vocês, né? Deixa eu melhorar aqui. Aí. Número 5. Esses espíritos, sendo sempre de uma ordem inferior, a aptidão a servir de auxiliares é uma presunção desfavorável para a pessoa? Isso anuncia uma simpatia com os seres desta natureza? Quer dizer, então, esse espírito perturbador inferior, então, vamos dizer, então a pessoa tem a mesma natureza do espírito, é uma simpatia, por isso que acontece? É isso que ele está perguntando. Não, precisamente, porque essa aptidão se prende a uma disposição física. Tá vendo? Então, essa manifestação, esse efeito, esse barulho, seja o que for, é uma disposição física, não tem nada a ver com a moral do espírito, ok? E ele continua, o espírito encarnado, tá?
Entretanto, anuncia, muito frequentemente, uma tendência material que seria preferível não ter. Porque quanto mais se está elevado moralmente, mais se atrai os bons espíritos que afastam necessariamente os maus. Bem, gente, aqui está, explicando, chegamos aos nossos 30 minutos, e eu acho que eu vou ler até aqui, talvez, só para, vai passar, para dar a ideia daqui. Bem, vamos lá. Então é claro que semelhante atrai semelhante. Na verdade, se eu gosto de beber, eu vou procurar um bar, uma padaria. Ora bola. Então é uma coisa de semelhante. Nós aqui encarnados somos todos imperfeitos. Não adianta. Vai falar o espírito inferior. Nós somos espíritos inferiores encarnados. Aí pessoas acham que só o espírito, o espírito das trevas, o espírito do mal, o espírito do cacete a quatro. Nós somos espíritos inferiores. Apenas estamos encarnados. Não é verdade? E quando saímos daqui, chegaremos do outro lado o quê? Espírito superior? Claro que não, né, minha gente? Vamos lá. Vou ser mais rápido aqui, para fechar essa ideia, né? Sobre esses efeitos. Ele pergunta, onde o espírito vai apanhar os projéteis dos quais se serve? Que às vezes eles pegam alguns projéteis, né? Projéteis. Pedra, pau, essas coisas assim. Esses diversos objetos, ou mais frequentemente, são apanhados nos próprios lugares ou na vizinhança. Uma força vinda de um espírito os lança no espaço e cai no lugar designado por esse espírito. Às vezes é pedra, pedaço de pau, essas coisas. Vamos lá, número 7. Uma vez que as manifestações espontâneas são frequentemente permitidas e mesmo provocadas, com o objetivo de convencer, parece-nos que, se certos incrédulos delas fossem pessoalmente o objeto, seriam mais forçados a se renderem à evidência. Queixam-se, algumas vezes, de não poderem ser testemunhas de fatos concludentes. Não dependeria dos espíritos fazer-lhes dar alguma prova sensível? Quer dizer, os caras reclamam que não acreditam porque nunca aconteceu com eles. Não seria, então, melhor que o espírito se apresentasse para esses caras aí? Vamos ver a resposta? Os ateus e os materialistas não são, a cada instante, testemunhos de efeitos do poder de Deus e do pensamento? Isso não os impede de negar a Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Pois é, né? Então, o cara, lembra do São Tomé? Queria ver para crer, queria tocar em Jesus? Pois é. Então, e mesmo assim, tem gente que fala assim, mesmo vendo, eu não acredito. O cara está vendo a coisa errada e não admite que está errado. E fazer o quê? Me explica. Bastaria alguém fazer alguma manifestação? Sempre teria uma desculpa. Isso aí é invenção. Isso aí foi isso que aconteceu. Tem espírito não. Não adianta. Vai convencer não. O espírito sabe quem pode ser convencido e quem pode tirar proveito para si e para os outros. Do contrário, vai perder o tempo, porque ele já sabe que o cara não vai acreditar. Vai perder o tempo dele? Não vai, né? Então, gente, vou parar por aqui, porque senão a gente vai chegar a 1 hora. Então, vamos aqui vai ser a 4ª parte. Espero que tenham entendido, né? O que lemos aqui, na verdade, aquilo que estudamos. E qualquer dúvida, gente, não fiquem acanhados. Pergunte, questione sim, porque se você tiver dúvida e guardar com você não vai se esclarecer nunca. Não quero dizer com isso que eu sou doutor, que eu sou professor, que eu ensino, sou maravilhoso, sou mestre, sou nada. Mas eu conheço alguma coisa. Então pode ser que eu consiga tirar alguma dúvida de vocês sobre qualquer ponto, passando para vocês aquilo que eu aprendi, aquilo que eu acredito, né, que seja de uma forma ou de outra, naquilo que eu acredito. E vocês possam tirar conclusões melhores sobre determinados assuntos, ok? Não esqueça, faça o comentário que vocês quiserem fazer. Eu sempre respondo a cada um de vocês. Ok? Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Tchau.